Olá, eu me chamo Daniela Thomas e nesse breve vídeo eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Negro Tema, um discurso científico em prol da branquitude, que foi enviado para o 11º COPEN. Bom, a questão principal desse trabalho, desse artigo, é tentar responder de quais modos o sujeito negro foi abordado pela literatura científica do nosso país. E aí, quando eu digo literatura científica, eu estou pensando principalmente naqueles autores que durante a década de 30 estudaram, abordaram a temática racial do nosso país a partir da perspectiva do negro, né, do problema do negro, como era intitulado. Como o próprio título do meu trabalho já apresenta, o conceito que vai guiar esse trabalho é o conceito de negro tema, uma categoria apresentada por Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos foi um sociólogo brasileiro, um sociólogo militante político brasileiro, que trabalhou as questões raciais e ele é muito utilizado dentro da área da administração, reconhecido internacionalmente pelos seus estudos organizacionais. Aqui no Brasil, infelizmente, a teoria de Guerreiro Ramos, foi negligenciada, né? Mas apesar disso, Guerreiro Ramos é um dos primeiros em território nacional a pensar o papel social do branco dentro da dinâmica das relações raciais. Então, Guerreiro Ramos é extremamente vanguarda no seu campo, vanguarda nos estudos da branquitude no Brasil, principalmente se a gente considerar que esses estudos só vão se consolidar aqui no nosso país a partir dos anos 2000, né, com trabalhos ali de Maria Aparecida Bento, Irai Carone, dentro da psicologia social. Então, anos antes, em 1958, Guerreiro Ramos já pensa, né, no seu capítulo A Patologia Social do Branco Brasileiro, Guerreiro Ramos já pensa, já analisa o que é esse papel desse branco brasileiro dentro da dinâmica racial do país. Então, eu estruturo como 3 principais propostas que tive com esse texto, né? A primeira é identificar como que a narrativa científica racial brasileira impactou o nosso imaginário social. A segunda é analisar como que a objetificação da população negra no âmbito científico corroborou para a propagação de estereótipos negativos acerca da população negra. E por último, eu intento compreender os efeitos das teorias sobre o problema do negro no Brasil no fenômeno da branquitude brasileira. Então, como disse, meu referencial teórico é o Guerreiro Ramos, né? E as categorias de negro tema e negro vida, mas sobretudo a categoria de negro tema. Então, o negro tema configura, então, um objeto sobre o qual pairam os olhos examinadores e científicos daqueles que buscam entender o racismo brasileiro a partir do negro e somente dele. Objetificado, o negro tema perde-se do caráter multiforme e plural do negro vida, que é o negro em vida, a negritude na sua diversidade, na sua pluralidade. Restando esse negro tema, ora como ser mumificado, ora como ser curioso, nos limites do discurso científico, no qual a posição do sujeito permanece escusa. Então, esse seria o conceito de negro tema. Guerreiro Ramos faz esse esforço de diferenciar o que é o negro a partir dessa objetificação, tematização científica, e o negro em vida, que é diverso, que é plural, que não pode ser essencializado a partir de teorias raciais. Então, Guerreiro Ramos é um grande crítico da forma com a qual a ciência brasileira abordou o racismo no Brasil. Para ele, a exportação de conceitos e metodologias estrangeiras, europeias e estadunidenses, sobretudo, para a análise da questão racial no Brasil, promoveu um grande equívoco acerca das relações raciais no nosso país. Então, ele via nesses discursos científicos sobre o problema do negro um grande equívoco, um grande erro da ciência social brasileira, que ele chega até mesmo a questionar o teor científico, a qualidade científica dessas disciplinas ao fazerem isso, né? Então, como conclusão, os efeitos do discurso do problema do negro, desses estudos raciais, racialistas que foram produzidos sobre o racismo, sobre a temática racial no nosso país,
se configura numa discussão sobre racismo que surge como um tema secundário e sob um eufemismo intelectual que toma o debate racial a partir de questões econômicas, que é outra crítica essencial de Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos vai olhar para as questões raciais no Brasil e vai falar que elas são principalmente um problema de psicologia coletiva antes de configurarem um problema de questão econômica, que é o que a gente vê uma forma de se abordar as questões raciais, principalmente ali a partir da década de 60, com aqueles estudos encomendados da Unesco, né, naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que temos Roger Bastide, Florestan Fernandes, que vão trabalhar a questão racial e produzem conclusões extremamente importantes, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a integração do negro na sociedade de classe, de Florestan Fernandes, aquela obra é incrível para a gente pensar questões raciais no nosso país, porém ainda muito limitada à esfera econômica. Então, antes disso, Guerreiro Ramos já está dizendo, olha, precisamos prestar atenção nessas questões étnico-raciais do nosso país enquanto questões de psicologia coletiva, né? Algo que hoje, muito provavelmente, pensaríamos enquanto questões culturais também, né? Então, a partir dessa forma de abordagem da discussão racial, né, sobre este eufemismo intelectual que toma o debate racial a partir de questões econômicas, as identidades étnicas e raciais são suprimidas pela identidade nacional. E aí a gente tem esse fenômeno extremamente brasileiro, né, que é essa identidade étnica na figura de um mestiço que reúne as três raças e em que, na figura desse mestiço, elementos culturais negros e indígenas são apropriados sem que essas culturas e essas populações de fato sejam reconhecidas e valorizadas, né? Então, nesse prisma, o conceito da raça se torna muito mais amplo do que a simples designação racial, né? Em relação à conclusão sobre o negro tema, né, o negro estereotipado, eu chego à conclusão que a objetificação científica da população negra produziu fortes estigmas acerca da capacidade intelectual dos sujeitos negros. Por quê? Porque na medida em que o negro era limitado a essa categoria de tema, de objeto de estudo, ele não poderia, portanto, ocupar o local de sujeito. Então, na medida em que o negro é produzido enquanto um objeto científico, ele também é produzido a partir de um anti-intelectualismo, a partir de uma anti-razão que é, portanto, atribuída ao branco. E aí, nesse contexto, a gente entra nos efeitos dos discursos sobre o problema do negro como um dos fatores principais para a produção da branquitude brasileira, né? Então, na medida que o negro é produzido como um objeto, a branquitude, por sua vez, é produzida como o ser científico, o ser racional, o ser pensante. E isso atinge diretamente nas questões raciais do nosso país e, portanto, na produção daquilo que hoje nós temos como branquitude brasileira, né? Definida por Lia Weiler Schuckmann como os privilégios simbólicos e materiais que, apesar de terem sido originados nos processos de escravização e de colonização, exploração da população negra, reverberam até os dias de hoje, né, sendo manutenidos a partir do silêncio que ronda sobre a identidade racial branca. Bom, fico por aqui e agradeço quem assistiu. Muito obrigada.